Olá pessoal, então estamos aqui de novo com a turma de análise e desenvolvimento de sistemas da La Salle e vamos dar continuidade aí nos primeiros passos com Next.js. No vídeo anterior ali a gente viu então como fazer o projeto inicial. Estilizamos um pouco a nossa barra de navegação, onde nós temos alguns links para simular navegações do nosso projeto e fizemos a listagem de contatos já buscando uma fonte de dados. Para hoje, deixa eu organizar aqui, nós vamos evoluir o nosso exemplo e vamos fazer alterações para que seja possível fazer a criação de contatos. Tá? Então eu estava aqui mais cedo fazendo a preparação para esse exemplo, então já dei uma estilizadinha um pouquinho diferente na nossa página de contatos e criei o formulário para nós preencher aqui os dados do contato. Então hoje a gente vai chegar até esse ponto aqui onde a gente consegue criar um contato e listar ele de volta ali na nossa página. Tá? Para isso, a gente vai começar agora aqui a organizar algumas coisas que nós fizemos um pouquinho diferente. Tá? Vamos começar alterando a forma como nós criamos a nossa API, né, como a gente pode chamar aqui de contatos. A gente criou um arquivo JS, né, que é um arquivo de JavaScript, onde nós especificamos aqui uma função handler, que é o padrãozinho usado para APIs, onde a gente vai ter por exemplo, que nem aqui é um endpoint que tem uma resposta do formato JSON. JSON ali é a forma mais comum quando a gente trabalha com APIs. Retornando os dados dos contatos. Tá? Tem uma alteração simples que a gente tem que fazer, mais para frente ela vai ser útil, que a gente vai precisar dar uma alterada para que a gente possa ter rotas dentro do Next.js. Tá? A rota é como a gente tem aqui na navegação, né? A gente vai da home, vai para contatos, vai para sobre. Só que mais para frente nós vamos ter que passar o que a gente chama aqui dos atributos, né? Por exemplo, se você quiser listar um contato específico, eu vou ter que passar o ID dele na barra de navegação, tá? Só que nós vamos começar fazendo isso, deixando preparado já a nossa API, nosso endpoint de contatos, para mais para frente nós termos essa capacidade de criar as rotas ali direitinho, tá? Então, tudo começa criando uma pasta contatos. Nós vamos mover esse arquivo contatos para dentro dessa pasta e vamos renomeá-lo para index. Tá? Que a partir do momento que eu tenho essa ordem de pastas, o Next.js ele trabalha na descoberta das rotas a partir dos nomes das pastas, eu posso renomear, eu tenho que renomear esse arquivo para index.js para ele seguir na rota API barra contatos. Né? Então isso continua funcionando da mesma forma. Se eu acessar aqui localhost 2.3000 API barra contatos, então isso não, esse comportamento essa operação que eu fiz lá não muda esse comportamento, né? Mesma coisa que na listagem vai continuar listando, só que isso vai ser útil mais para frente quando nós precisarmos da rota que nós basearmos pelo ID, tá? Então mais para frente nós vamos trabalhar aqui na parte de detalhamento, na parte da exclusão, que a gente precisa usar o ID do contato para fazer essas operações, tá? Até mesmo detalhar o contato ali por uma informação específica. Mas nesse momento, como vamos trabalhar com a criação, nós vamos trabalhar só nesse index.js por enquanto, tá? A primeira alteração simples que a gente vai fazer é que dentro quando a gente trabalha com web, a parte que a gente chama de HTTP, nós temos os verbos, que a gente chama, que são os métodos que a gente pode executar dentro da programação para desenvolvimento para a web. Aí nós temos alguns métodos mais comuns, por exemplo, que é o get, que é esse padrãozinho que a gente fez aqui. Temos o método post, que vai ser o que nós vamos usar para fazer a criação do contato. O método put, que vai ser mais para frente para atualizar. E o método delete, que vai ser para excluir um contato. Tá? Então, aí vamos começar fazendo vamos usar para hoje, a gente vai refatorar um pouquinho este método, para que ele seja o nosso método get e o nosso método post. Aí como é que a gente identifica, né, que ele é um método get? A gente vai começar fazendo uma condicional
Essa informação está na nossa variável rec, que é de request, e o res, que é o de response, que é quando a gente preenche aqui as opções de resposta desse nosso método. Então nós vamos fazer aqui rec.method igual a get. Tá? Com isso a gente já define que esse método aqui só vai ser executado quando for um get. Tá? E vamos colocar um tratamento de quando não for aquilo que nós esperamos. Tá? Porque esse cara aqui só vai trabalhar com métodos get e post. Mais para frente nós vamos criar um outro arquivo para nós trabalharmos com o método put, método delete e, se for o caso, alguns outros métodos que a gente precise. Tá? Então a gente vai ter aqui um tratamento que quando ele executar esse get, então quando ele terminar a execução, né, da função de buscar os contatos, que foi essa função que nós escrevemos aqui, db pontual, com a consulta do banco de dados, a gente vai colocar aqui um return para ele interromper essa execução e não executar nada mais aqui para baixo. Só que se não for um get, nós vamos colocar aqui um retorno padrão. Nós vamos fazer um res.status e colocar 405. Que aí com isso a gente vai garantir que esse cara vai dizer que para a pessoa que está consumindo esse endpoint, que é o verbo que ele está passando um verbo não implementado, um método não permitido. E o return aqui para interromper a execução da aplicação. Existem formas que a gente poderia... Só uma dúvida. Quando eu coloco ali, tá, o erro 405, só descrever o erro 405, ele já puxa exatamente aquele que é o padrãozinho para informar o usuário? Sim, com essa lógica aqui, a gente já vai retornar não para o usuário final, né? Quando a gente trabalha com back-end, a gente não está retornando os erros para o usuário final, a gente está retornando para quem consome aquele back-end. Então, com essa informação aqui, se nós não passarmos o método certo na hora de consumir essa informação, ele vai dar que aquele método é não permitido. Vamos instalar uma outra ferramenta que a gente vai poder verificar isso, que é o Postman. Vamos usar o Postman. Não, vamos usar o Insomnia API. Tá, vou baixar essa ferramenta que ela me ajuda a já ir verificando o comportamento da API. Tá. E com ela a gente vai poder ver o que é o comportamento ali que vai acontecer se eu não passar um método get. Então eu vou baixar ela aqui. A instalação é a mesma ideia das outras que nós instalamos. Não era para ser tão demorado, mas aguardamos aí alguns instantes. Trabalhar com ela, eu vou criar uma nova collection. Só um momento que eu não estou acostumado a trabalhar com Insomnia. New collection, vou deixar minha collection mesmo. New HTTP request. E aqui ele já sugere, né, os verbos que a gente tem, né, os métodos que a gente pode trabalhar com HTTP, né? O get, que é o que nós temos lá implementado, o post, que nós vamos implementar ainda hoje, o put, que é para atualização de dados, de todos os dados normalmente ali, né, que a gente implementa do objeto que nós queremos atualizar, o patch, se nós quisermos fazer uma atualização específica de algum campo, a gente pode usar o patch, o delete para remover. Tem outros dois aqui que não são tão comuns, tá? O options e o head da implementação, mas eles também são usados em alguns casos específicos. Então, como é que eu especifico, né? Tipo, aqui a gente vai colocar a URL do nosso endpoint, a gente já conhece ela, tá? Que é essa URL aqui que a gente está trabalhando. Então, eu consigo pegar ela, colocar aqui. E como a gente já tem implementado o get, eu consigo fazer um send aqui e ele vai me retornar, né? Da mesma forma como a gente está vendo aqui no navegador.
Só que com o navegador eu não consigo trabalhar para fazer o post ou fazer algum outro verbo ali. Então, aquilo que a Bruna perguntou é que se eu fizesse, né, se nós fizermos já esse tratamento aqui desse trecho aqui, ele já vai retornar o erro? Sim, tá? Porque se eu não passar um get, por exemplo, se eu tentar fazer um post, ele vai retornar. Deixa eu trocar aqui para um delete. Já retornou aqui um 405, ó, método não permitido. Então esse é o comportamento esperado nessa situação onde a gente está trabalhando, onde a gente está implementando só o get, ele retorna um 200, e se eu colocar aqui um post, ele retorna 405, não permitido, que é o que eu fiz aqui. Essa configuração aqui, essa linha de código digitada, faz com que ele diga isso já. Aí aproveitando, né, como é que a gente sabe quais são as numerações para retorno de HTTP? Tá? Então sempre que a gente falar em retorno de sucesso, nós vamos trabalhar no retorno 2xx. Tá? Então seria 200, de 200 a 299. Então seria essa faixa para nós trabalharmos com resposta de sucesso mais comumente usados. Tá? A gente vai usar muito mais o 200, que é esse caso aqui, a gente ainda não especifica o status, mas aí o padrão vai ser 200, e o 201 ali na hora de fazer as criações. Tá? De erro. Tá? De erro nós temos dois tipos de erro, tá? Que é o erro de cliente, que é quem está consumindo o endpoint, e o erro de servidor. Tá? Que é que se o servidor deu algum problema. Tem, por exemplo, que nem aqui. Nesse cenário aqui, onde se deu algum erro, esse erro vai ser algum erro com o banco de dados, aqui vai estar retornando um 500, com a mensagem do erro que o banco retornou. Então, erro de servidores vão ser maiores que 500. Tá? 599, acho que nem tem maior do que 599, tá? E erro de cliente, que é aquela requisição, por exemplo, que vocês estão tentando, sei lá, cadastrar uma pessoa, um contato sem os campos obrigatórios. Isso é um erro de cliente. Então a gente vai usar os erros na faixa do 400 ao 499. Tá? E aí cada um, né, tipo o 200 é só um OK, o 201 vai ser um created. Então vários códigos têm um significado um pouco diferente. Né? Como é que a gente pode fazer para saber um pouco mais sobre isso? Tem um site, http.cats, deixa eu botar no Google aqui, que ele traz de forma ilustrativa. Né? Existem faixas de erro 100, de status 100, não é de erro, né? de status code 100, mas o mais comum que a gente trabalha é a partir do 200, e aqui vai ter, né? O 200 é um OK, o 201 é created, né? Tipo, a situação onde a gente vai criar o nosso contato, a gente pode retornar um 201. O 202 pode ser uma situação onde só está querendo, por exemplo, sei lá, ativar ou desativar um contato. Aceitei sua requisição e vou processar segundo plano, por exemplo. Tá? Questão de 204, que é no content, né? Sem conteúdo. Uma pesquisa, por exemplo, que não retornou dado, então vai ser um no content. Então, os 300, né? Eu não costumo usar muito eles, e a partir dos 400 vem a questão dos erros, né? O bad request, tem uma requisição mal formatada, né? Não na tradução literal, mas seria uma requisição mal feita, então ele vai retornar um bad request. Questão de autorização, se o usuário não está autenticado, retorna 401 unauthorized. Tem uma série de status que a gente pode trabalhar, mas os mais comuns que a gente vai usar vai ser o bad request. Poderíamos usar um not found também, 404 é comum de ser usado, e o 405 ali que a gente usou, né, tipo, no não permitido, por causa que a gente está fazendo uma requisição que o nosso back-end não está preparado ainda para fazer, tá? Então, vamos voltar aqui e vamos continuar nossa implementação. Feita essa implementação, então, para separar, né, que essa requisição do get vai retornar o contato, agora nós vamos fazer um else, if, para nós fazermos o nosso post. Então, vou fazer aqui o igual a post e vamos escrever a nossa criação de contato. Como é que nós estávamos criando os contatos? Né? A gente fez ali através do banco, usando
este insert aqui. Então, o que nós queremos fazer é fazer esse insert. Tá? Deixa eu ver aqui que alguém perguntou alguma coisa. Obrigado pelo comentário, Daiane. Desculpa, eu não quis te interromper, mas eu achei muito bom. Porque eu nunca tinha visto uma explicação dos erros mesmo. E, tipo, eu vou salvar esse site e vou postar em algum lugar, porque tá incrível. Não falamos, não vamos dizer erros, porque, tipo, os status code ali do HTTP, eles especificam desde a questão de um sucesso da requisição até a questão de erros, tá? Mas acho que é uma das formas mais ilustrativas, assim, de conseguir marcar, assim, o que é cada um. Acho que tem o Dog, HTTP Dogs também. Tem também? Ai, que legal. Aí só que mesma questão alusiva com cachorrinhos, né? Ok, created, accepted. 400. Muito bom mesmo. Request. Unauthorized, não permitida entrada. Não encontrado, cavou ali pra achar o ossinho, não achou. E o salsichinha não é permitido comer, né? Então, not allowed. Então, continuando, a gente vai, então, a partir de agora, fazer então, a criação do contato, né? Da forma que a gente fez ali na última, da anterior, a gente criou os contatos direto no banco de dados, conectando direto nele. Então, dentro desse else if, que eu quero é fazer esse insert aqui, para fazer a criação desse contato. Tá? Mas como é que a gente recebe a informação, né, do nome, do endereço, do telefone? Então, dentro dessa variável request, né, desse REQ aqui, a gente tem o body da requisição. O que vai ser o body da requisição? Tipo, aqui no Insomnia, né, eu tenho essa abinha body, eu vou dizer qual é o tipo que eu quero trabalhar e vou escrever meu corpo da requisição. Eu vou colocar aqui as propriedades, formato JSON, né, que a gente usa, que é o formato que a gente usa para comunicação entre backends, e vou preencher o que é as propriedades, né, o nome, endereço, tá, telefone, acho que está um pouquinho pequeno, que eu não consigo dar zoom, aí vai melhorar, mais um pouquinho, não, esse é o máximo de zoom do Insomnia, tá. Então, isso aqui que a gente chama de corpo da requisição. E é isso que nós vamos passar para poder fazer a criação do contato, né, quando a gente está trabalhando com back-end. Aí como é que a gente recebe isso aqui no nosso endpoint, né, nesse nosso método post? Então a gente vai ter a rec.body e ponto as propriedades que a gente tem, né, ponto nome, ponto telefone e ponto endereço. Tá? Só que eu vou fazer uma forma diferente a declaração. Não vou declarar variável por variável. No JavaScript a gente consegue fazer isso tudo numa declaração só, desta forma aqui. Então eu vou declarar const nome, endereço, telefone, vai receber da rec.body. Tá? Então tá aí todas as propriedades que eu preciso trabalhar. Um detalhe sobre JavaScript, o ponto e vírgula não é obrigatório, tá? Quando eu termino de digitar, muitas vezes eu acabo colocando, e quando eu esqueço não é problema, por causa que o JavaScript não tem essa especificidade de ter o ponto e vírgula no final. Mas eu prefiro sempre colocar, muito por causa de estou acostumado a trabalhar aí com linguagens que cobram, né, o uso do ponto e vírgula. Então, né, aqui a gente usou um db.all para retornar todos os contatos, e a forma que a gente vai criar o contato vai ser usar esse db.run. E aí ele vai receber aqui qual é o comando SQL que nós temos que executar, que vai ser o nosso insert contatos. Nesse caso eu não vou passar o ID, por causa que o ID é autogerado pelo banco, então eu não preciso passar ele. Eu vou passar meus values. Só que esses values que eu tenho que passar é o nome, é o endereço e é o telefone. Eu poderia concatenar aqui, mas isso não é uma boa prática de se trabalhar com concatenação de string. E eu vou usar a especificação de parâmetros para dessa biblioteca do SQLite do dbrun, tá? Que é passar aqui as exclamações, as pontos de interrogações, que vai especificar que nós temos aqui 3 parâmetros. E agora eu vou passar esses parâmetros para o nosso método, da seguinte forma.
Deixa eu dar um zoom aqui no code, que acho que vai melhorar também para vocês visualizar. Tá. Vou passar entre colchetes as variáveis que nós declaramos ali na linha de cima, né? O nome, o endereço e o telefone. Tá? Com isso a gente já tem, né, o comando completo para criar o nosso usuário, nosso contato. E só que nós precisamos fazer um tratamento ao final da execução desse comando. Então vou passar mais um parâmetro nessa função db.run, que é o que a gente chama de callback, né, que é o callback que ele executa ao final do processamento. Então a forma de escrever um callback, eu vou escrever ele inline dentro do próprio método, é usar essa expressão aqui. Tá? Então com isso eu consigo escrever aqui dentro o meu callback. Só que ele tem um parâmetro, que é um parâmetro de erro. Tá? Então, se tiver algum erro, nós vamos ter esse erro preenchido nessa variável. Vou fazer um if, né? Se tivermos erro, vamos fazer aquele tratamentozinho que a gente está vendo ali em cima, de retornar o status 200. Nesse caso, status 500. Nesse caso, eu uso o status 500 por causa que é um erro de servidor. Então, a gente deixa claro que quem tá respondendo errado é o servidor por causa de alguma incompatibilidade com alguma coisa, que é algum erro que o cliente não tem o que fazer para se recuperar. Tá? Então, essa é a explicação do porquê usar o 500. E return, que é para interromper a execução desse callback. E se não der erro, né, significa que nós criamos o contato com sucesso. A gente pode fazer um res.status e aqui eu vou retornar um 201. 201, que é só um created. Né? Vamos dizer que ele está criado. Né? Não temos que retornar, as informações já foram preenchidas e com isso ele criou o contato ali com sucesso. Aí fora do nosso dbrun, eu vou colocar um return, que é para finalizar a execução desse método, dessa condicional if, né, do nosso post, para finalizar o nosso endpoint. Deixa eu mudar aqui o espaçamento. Deixa eu colocar 2, que aí fica mais curtinho, mais fácil, a gente consegue colocar mais informações na tela aqui. Tá. Para identar o código bonitinho, né, eu uso o atalho Alt Shift F, ou dá para clicar com o direito no documento em um format document. Ele vai identar todo o documento para nós e deixar dentro ali do estilo de programação JavaScript. Tá? Com isso a gente já consegue criar contatos aqui pelo Insomnia. Tá? Então seria eu preencher as informações aqui do contato, colocar qualquer informação arbitrária aqui, a gente já consegue fazer essa criação do contato. E como retornou 201, a gente parte do princípio que ele foi criado. Vou adicionar mais uma request, para que a gente possa trocar entre elas mais facilmente. Deixa eu ver como é que eu duplico isso aqui. Duplicate. Não vou colocar nome, só vou mudar aqui, em vez de ser um post, vai ser um get. E não vai ter body. Por causa que nosso get não tem corpo. Tá aí. Nossos contatos, o último criado foi o 6. Então, SS, DDD, EE. Se nós dermos F5 aqui na nossa página de contatos, nós vamos ver que ele adicionou mais um contato. Então, agora a gente já está, né, com o método de criação de contato pronto. Deixa eu colocar aqui outras letras. E a gente consegue ver que ele já está alimentando através ali do nosso endpoint. Tá? O próximo passo, então, é nós criarmos a página para fazer a criação do contato. Para isso, a gente volta no Visual Studio Code. As páginas do nosso projeto ficam nessa pasta app. Nós já temos a pasta contatos. Então, a gente vai criar uma pasta criar, que é para fazer a rota do criar, né? Que a gente vai querer digitar aqui no navegador, criar, e abrir essa página de criação de contato. Pode ver que nessa situação aqui, onde eu tentei navegar para alguma página que não existe, ele retorna o erro 404, que aí, de acordo lá com o nosso HTTP-CATS, 404 é not found, né, não encontrado. Então esse é um padrão do desenvolvimento para a web, tá? Usar o status 404 para quando a gente
acessar algum recurso que não exista. Tá? E a gente vai criar essa página agora então. Deixa eu voltar aqui para o Visual Studio Code. Vou criar o arquivo page.js dentro da pasta criar. E, né, toda a página ela tem aquela funçãozinha básica ali para poder ser acessável. Né? Então a gente cria aqui um export, default, function e o nome da nossa função, né, que é a nossa página criar. E temos o return, que é para retornar o nosso componente, né, que a gente está criando aqui é um componente. Então vou usar aqui a especificação de fragment do React e vou colocar um H1 aqui por enquanto. Criar contato. Com isso já vai ser suficiente para nós termos a página de criar contato acessível aqui no nosso navegador. E agora a gente começa a montar o formulário do contato. Né? A gente tem aqui só o título da página, né, usando o elemento H1. Vou mudar isso aqui para um div, não vou usar o fragment. E vamos começar a montar o nosso formulário para poder fazer a criação desse contato. Então a gente começa, como o próprio nome diz, né, a gente vai fazer um form, tá? Form de formulário. Até aqui a gente não tem nenhum elemento visual, então se eu salvar, voltar aqui, a gente não vai ver nada diferente. São elementos não visuais, mas são eles esse elemento form que vai nos dar a possibilidade aí de fazer a criação do contato. Vamos começar a adicionar então informações para que a gente possa preencher esse contato. Né? Então o label já passa a ser um componente visual, que é o que vai mostrar o rótulo das propriedades que nós queremos que sejam preenchidas. O input é o elemento que a gente usa para fazer a entrada de dados. Tá? É interessante especificar o type. Tá? O input tem alguns tipos, né? Tem tipo e-mail, tipo password, number, e nesse caso aqui a gente vai trabalhar só com o tipo text, então é bom sempre especificar qual é o tipo dele. Tá? Alt Shift F para dentar. Vamos mudar o espaçamento aqui de novo para ficar menorzinho. Tá? E caber mais informação na tela. E agora vamos adicionar os outros inputs aqui, né? Outros elementos. Nós vamos precisar de 3, que é para o nosso nome, endereço e telefone. Tá? Com isso a gente já tem aqui os 3 campos que nós precisamos preencher para criar o contato. E precisamos de um botão também. Então vou colocar aqui um button, criar. E esse button também, ele tem aqui um type, e esse type dele vai ser submit, tá? Que é o tipo para fazer a submissão de um formulário. Tá? Então com isso a gente já tem um certo comportamento. Se a gente clicar no botão criar, ele não vai estar criando ainda o contato, mas podem ver que ele dá um refresh na tela. Tá? Isso a gente vai mudar um pouquinho esse comportamento. A gente vai trabalhar agora aqui com a questão de como que a gente, né, preenche essas informações, como é que a gente salva o estado dessas informações para poder usar na hora de fazer a criação do contato. Que a gente vai ter, né, algo parecido com isso ali no JavaScript. Tá? A gente vai ter que preencher esse corpo, esse body da requisição daquilo que foi digitado nos inputs. Então, para isso, nós vamos estar usando o useState do React para guardar as informações digitadas e, posteriormente, usá-las na submissão das informações para o nosso endpoint de contatos. Tá? Então, a gente vai declarar aqui 3 variáveis. É um pouquinho diferente essa declaração. Nós vamos declarar uma propriedade nome e uma propriedade setNome. E vamos usar a função useState do React. Tá? Aqui ele já importou para mim essa função do React. Tá? Então ele não precisa fazer esse import, mas se não importar, tem que adicionar esse import aqui em cima, se não importar automático. Vou inicializar ela como vazia e vou declarar as outras duas também, as outras variáveis que nós precisamos trabalhar. O nome, o endereço e telefone.
Salvei, Ctrl S para salvar. E agora como é que eu ligo essas propriedades que eu declarei aqui com nossos inputs? Né? Eu tenho que fazer essa ligação. Eu vou quebrar em linhas aqui para facilitar um pouco a leitura. A primeira propriedade do input, tá? O input vai ter algumas propriedades que a gente pode trabalhar. A primeira propriedade que a gente precisa preencher, né, é a propriedade value. Tá? E vamos colocar aqui o nome da nossa variável que a gente está usando, nesse caso aqui, nome. Ctrl Alt Shift F para indentar. E vou trabalhar com eventos. Tá? Então tudo que começa com on, a gente pode dizer que são eventos. Então a gente tem o onAbort, onAnimation. Então tem uma série de eventos aqui que a gente pode trabalhar. Tá? Nesse cenário aqui que a gente vai estar fazendo um exemplo mais simples, a gente vai usar só o onChange por enquanto. Tá? E como por isso aqui ser um evento, né, a gente tem que passar aqui uma função do que esse evento vai fazer. Então eu vou escrever aqui na própria linha a função que eu quero trabalhar. Nesse caso aqui eu vou usar o setNome e quero passar na função setNome que eu declarei aqui em cima o nome preenchido no input. Né? Então esse onChange ele tem um parâmetro que é o event. Né? Vou especificar esse event somente pela letra E aqui. Né, mas poderia ser event também. Tá? Event. Que daí eu vou usar esse event para pegar o valor digitado no input. Tá? Então é dessa forma que a gente faz para pegar o valor digitado no input e salvar na variável nome que nós declaramos aqui em cima. Tá? Então vou fazer essa mesma coisa para todos os nossos inputs aqui. Só que aqui em vez de ser nome, vai ser endereço. E aqui em vez de setNome, vai ser setEndereço. Esse input aqui nós vamos alterar. Em vez de ser endereço, vai ser telefone. E aqui em vez de setEndereço, vai ser setTelefone. Tá. Isso não muda nada muito ainda para nós. Tá? Isso é só preparação para que a gente possa usar ali mais para frente a fazer a submissão do formulário e preencher ali o nosso endpoint. Tá? Aqui eu estou tendo um erro. Tá? O Next.js mudou algumas coisinhas ali na forma como ele lida com os componentes. Eles estão trabalhando com uma ideia nova ali de renderização dos componentes do lado do servidor. Só que a gente tem algumas funções que elas só funcionam do lado do cliente. Tá? A gente tem que colocar esse useClient no nome do arquivo quando nós quisermos usar esse tipo de funcionalidade. Tá? Então eu vou colocar aqui no início do arquivo esse useClient, daí vai resolver aquele erro que nós estávamos tendo ali. Tá? Então por enquanto nada mudou, preencho aqui, clico no clicar, ele dá o refresh, mas agora eu sei que essas informações que eu estou digitando aqui estão sendo preenchidas nessas variáveis que nós declaramos aqui. E agora nós trabalharmos na submissão do formulário. Como é que a gente faz, né? Tipo, assim como nós temos o evento do input, o nosso formulário também tem eventos. Então a gente pode trabalhar aqui com um onChange. Opa, desculpa, não é onChange. OnChange é do input. Aqui nós vamos trabalhar com onSubmit, que é quando o formulário é submetido. Só que, em vez de fazer essa função aqui, que nem nós fizemos ali embaixo, né, ela vai ser um pouquinho maior. Né? Esse estilo aqui de programação eu acabo usando muito mais quando eu tenho essa situação onde é uma função de poucas instruções, né? No caso aqui é uma instrução só, tá fazendo só o setNome. Eu declaro uma função, então eu vou chamar aqui de handleSubmit e vou declarar essa função aqui antes do return. Tá? Então como é que eu declaro ela? Usando o const também, o nome dela, e ela vai ter aqui o corpo da função que vai ser especificado agora. Tá? Então aqui dentro dessas chaves aqui nós vamos estar especificando o que o nosso handleSubmit vai fazer. Assim como o onChange, nós também temos uma variável que nós vamos ter que usar, que nesse caso aqui é o event. Opa, também é event. O que nós temos que fazer? O comportamento padrão, quando a gente clica no botão criar, ele faz a submissão do formulário para o servidor. Só que nós não queremos isso. Nós queremos que ele só execute a função handle e nós vamos dar o comportamento do que ele tem que fazer.
Tá? Esse é o padrão de submissão de formulário no desenvolvimento para a web. Só que nesse cenário aqui, nós vamos desabilitar esse comportamento usando o event, prevent, default. Tá? Com isso, se eu preencher aqui o formulário e clicar no criar, ele não está fazendo nada, né? Em teoria. Mas a gente já vai fazer ele fazer alguma coisa. E agora a gente vai começar a fazer o quê? Né? A gente vai preencher aquele nosso body. Né? A gente sabe que a gente tem que preencher o nome, endereço, telefone. Só que a gente vai fazer isso usando o objeto JavaScript primeiro. Então vou declarar uma variável const contato, tá? E que ela vai receber já o nome, o endereço e o telefone digitado. Tá? E agora, assim como a gente fez, né, na página de listagem, a gente trabalha aqui com o fetch para buscar a informação. Nós também vamos usar esse fetch para salvar a informação. Até vou copiar ele daqui. Só que em vez de o padrão, quando eu não especifico qual é o método que eu quero criar, como a gente fez aqui na página de listagem de contatos, é fazer um get. E aqui, como a gente quer fazer um post, nós vamos ter que especificar mais uma variável, mais um parâmetro no nosso fetch, que vai ser o método. Tá? E nós vamos colocar aqui post. Aqui eu estou usando await, porque esse fetch aqui ele retorna um promise. O promise é a forma de trabalhar com funções assíncronas no JavaScript. Então eu tenho que colocar aqui na assinatura do meu evento que eu estou escrevendo, do meu handle, tá? Desse handle submit, a palavra async na frente, que é para especificar que ele é assíncrono. Tá? Alt Shift F para indentar. E próximo passo aqui é especificar o headers. Tá? O header é o cabeçalho, então quando a gente for trabalhar com a... Só um pouquinho. Eu sempre confundo. O que é o assíncrono e o síncrono? Não sei se o pessoal sabe também. Tá. É que... Como posso explicar? É que se nós pegarmos a nível de desenvolvimento, nós falarmos em programação síncrona, nós vamos, a ideia é que, na verdade, tem que trazer um pouco mais de contexto histórico. A ideia é que surgiu a programação assíncrona vem muito no paralelo ali de executar ações em paralelas, tá? Não pode confundir esse assíncrono com a programação paralela. Programação paralela seria nós executarmos funções em threads separadas. Aqui eu estou, na verdade, abrindo a capacidade para o framework, né, executar mais ações na mesma thread, tá? Dessa forma ele consegue trabalhar com essa requisição de forma síncrona e receber mais requisições sem trancar o processo que ele está executando. Se eu não usasse esse assíncrono, ele teria que terminar essa execução para receber outra execução e assim sucessivamente. Quando eu especifico que eu estou trabalhando com métodos assíncronos, estou dando a possibilidade dele começar várias requisições simultaneamente, sem que uma termine para que outra comece. Então, quando a gente começa a ter endpoints que demoram mais para executar, se nós não usarmos a programação assíncrona, nós vamos estar perdendo o desempenho de capacidade de execução das informações. Então, com esse conceito de assíncrono e usando await, enquanto que ele estiver esperando a execução dessa chamada aqui, ele vai estar permitindo que a aplicação comece outras requisições, por mais que essa ainda esteja em execução. Se eu não tivesse isso aqui, né, claro que aqui é um exemplo pequeno que responde rápido, eu estaria enfileirando as execuções da aplicação. Tá? Então, isso são conceitos recentes de desenvolvimento, né, apesar de já fazer alguns bons anos, mas é algo que está surgindo novo não, né, mas que está mais recente aí no desenvolvimento. Tá?
Então, depois de eu especificar então qual é a URL que eu estou trabalhando e qual é o método que eu quero executar nessa URL, né, que é o post, eu tenho que especificar um header para dizer que o meu corpo da nossa requisição vai ser um JSON, tá? Então passo aqui content, traço type e digo que ele vai ser do tipo application barra JSON, tá? O JSON é o formato mais comum de se trabalhar com essas integrações entre sistemas, tá? É o tipo de documento mais usado aí para quando a gente está trabalhando nessas integrações. E agora é passar o nosso body, tá? Assim como eu passei aqui o body dessa formato aqui, eu vou também vou ter que passar esse mesmo formato nessa requisição que eu estou montando aqui, tá? Só que daí aqui eu não vou escrever em formato string, né? Não vou colocar aqui uma string, não vou abrir os parênteses. Eu vou usar uma função que é para transformar essa variável contato num formato JSON. Aí tem o JSON.stringify e passo aqui qual é a variável do meu objeto que eu quero transformar em JSON. Então é isso que eu faço para transformar aquilo, para transformar essa declaração do objeto contato em uma string no formato JSON. Tá? Então esse body que nós estamos declarando aqui na linha 22, ele vai estar recebendo uma string no formato JSON desse objeto contato. E aí, nossa variável resposta, ela vai conter o status do que está acontecendo, né? Assim como aqui, quando a gente faz a requisição para o nosso endpoint de contatos, a gente tem o status 201, lá eu também tenho essa questão também de pegar qual é o status que está acontecendo, né? Qual é o status que o nosso endpoint está retornando. Eu poderia fazer um if resposta.status igual a 201, tá? Só que eu não quero mapear todos os status. Não seria interessante, sim, nem produtivo, né? Eu estar mapeando todos os status aqui dentro de um if. Porque, claro, aqui como eu mesmo estou desenvolvendo, eu sei que vai ser um 201. Mas vamos supor, futuramente queira mudar para um 200. Ele também é um status de sucesso. Então a gente pode fazer um if diferente, que a gente pode fazer um if ok. Então qualquer status de sucesso que o nosso back-end retorne, nós vamos estar entrando nesse if aqui. Senão, nós vamos executar um alert erro ao criar contato. Então, se não for um status ok, se não for um status de sucesso, eu vou estar retornando um alert para o nosso usuário. E se for um status de ok, nós vamos redirecionar de volta para a página da listagem de contatos. Só que para isso nós vamos precisar importar o router, que é uma função do Next.js para nós poder fazermos essa navegação ao final do processo de criação de contato. Então aqui eu vou fazer um import use router e da onde que eu quero pegar esse router, no caso aqui from next/navigation. Tá? Eu sei que é dessa biblioteca aqui que eu tenho que pegar o nosso use router. E vou declarar aqui, dentro da nossa função criar, o const router. Const router igual a use router. Agora, no nosso if de sucesso, nós vamos fazer router.push e vamos especificar a rota que nós queremos voltar, que é a nossa rota de contatos. Salvei, Ctrl S para salvar. Vou apertar aqui um Alt Shift F para indentar alguma coisa que eu não tenha deixado indentado. Ctrl S de novo para salvar. E vamos lá testar se nosso formulário está criando contato. Vou preencher aqui o nome, endereço, telefone e clicar em criar. Tá aí. Então ele redirecionou a página de contatos. Tá? Ele só não listou aqui o nosso contato por causa que nós temos cache. Então se eu forçar o refresh da tela com Ctrl Shift R,
gente vê que ele adicionou o nosso contato, que eu acabei de preencher lá. Mas beleza, vamos adicionar um link para que a gente possa navegar dessa página sem ter que digitar o /criar na nossa barra de navegação. Então vou adicionar um link aqui na nossa página de listagem de contatos, para que a gente possa navegar para a nossa página de criar. Nós já fizemos links aqui no nosso layout, quando a gente criou ali os nossos links de navegação da home, da página de contatos, da página sobre. Então é a mesma coisa, só que vai mudar um pouquinho a rota, né? Aqui no menu de contatos nós passamos o href/contatos. Então eu vou copiar esse link aqui e vamos colar na nossa página de contatos logo acima da tabela. Se eu salvar, a gente vai ver quando a gente for para contatos, né? Toda hora parece que nada aconteceu. Então, o que eu esqueci, né? Ele está dizendo, o erro que ele está dizendo aqui é que o nosso link não foi definido. Então, sempre que a gente for usar algum componente que faça parte do Next ou do React, que é o caso do link, nós temos que importar esse componente. Aí, assim, da mesma forma como nós fizemos na página do layout, quando nós importamos o link, nós temos que importar esse link também aqui nas diretivas de import da nossa página de listagem de contatos. Então, é só colocar esse import aqui na linha 2 mesmo, que ele já vai criar ali o nosso link de contatos. Aqui ficou contatos, vamos mudar lá para criar, né? Como eu copiei e colei, então aqui é criar. E aqui é contatos/criar, que é o caminho da nossa página de criação. Com isso eu já consigo clicar ali, navegamos para a página de criação de contatos, preencher aqui qualquer coisa arbitrária, clicar em criar. Ele não está voltando para cá e já atualizando por causa da questão da cache. Encontro o Shift R, força essa atualização e ele traz aqui o contato que acabamos de criar. Tá? Vamos adicionar também um link na nossa página de contato para que a gente possa voltar. Então vou adicionar aqui o link voltar. O link voltar nada mais é do que navegar de volta para a página de contatos. Então a gente coloca o componente link aqui logo abaixo do botão criar, com a rota para /contatos e o título voltar. E precisamos também importar este componente, import link from next link. Tá? O Visual Studio Code ele dá bastante opções de auto-preenchimento, né? Tanto que eu comecei a editar aqui link e ele já especificou que eu queria fazer o import do link, né? do next/link. Então, isso é uma grande ajuda, trabalhar com editores, né? Com uma IDE de desenvolvimento que traga essas funcionalidades, tá? Senão tem que conhecer bastante da documentação para saber o que tem que importar. Então, o link que a gente adicionou é esse voltar aqui ao lado do botão criar. Tá? Então a gente já tem a navegação, a gente já tem uma navegação para home, navegação para contatos, para sobre, contato a gente consegue para o formulário de criar, consegue voltar, e ao criar o contato, a gente volta para a página de listagem. Né? Ctrl Shift R para forçar a consulta. Está aqui o nosso contato criado. Tá? Aí, para hoje era isso. Tá? Acho que a única coisa que a gente pode fazer agora é colocar uma estilização. Mas a estilização não vou me apegar muito explicando para vocês. Só vou pegar aqui o que eu tinha preparado do estilo e vou colocar aqui no nosso contatos.module, tá? Basicamente a gente vai manter a nossa formatação da tabela que nós já havíamos feito, então essa tabela aqui não vai mudar, vai continuar com esse formato. Só a gente vai estar adicionando aqui uma estilização um pouquinho melhor para criar um container e ter uma sensação de limitação da aplicação, né? Aqui na página page nós vamos mudar algumas coisinhas.
Primeira coisa é que eu não vou ter mais esse elemento fragment, eu já vou transformar ele num elemento div, que eu vou colocar um estilo para esse cara aqui, tá? Que esse estilo aqui vai ser o nosso class name styles.container, tá? Que vai dar essa sensação de diminuir aqui o espaçamento, né? E não ficar aquela coisa grudada nas margens da nossa página. E também vou adicionar um outro div, vou colocar essa tabela toda ela dentro de um div, tá? E esse div vai ter um class styles.main. Vai ser o nosso estilo aí principal, digamos assim. Que daí ele vai dar essa sensação de borda, né? Vai ter o fundo cinza e vai ter que, como se a limitação da aplicação fosse essa parte aqui, tá? Tem mais um detalhe que eu tenho que alterar, que nós estamos aqui com 2 barras de rolagem, né? Então esse div container, o estilo está adicionando essa barrinha de rolagem, só que nós temos a barra de rolagem também padrão do navegador, né? Do elemento body nesse caso. Então lá no nosso estilo global, nós temos aqui o body, daí eu vou adicionar aqui o overflow hiding, que daí é para tirar esse comportamento de ter a barra de rolagem do body mais externo ali e ficamos só com a barra de rolagem do nosso container, do nosso div aqui que estamos especificando. Vamos fazer o mesmo para criar. Nosso criar aqui está só com os elementos HTML, sem estilização nenhuma. A primeira coisa para a gente fazer isso é importar nossa folha de estilo. Então eu vou colocar aqui um import styles from o nosso arquivo de estilos. Então ponto, para especificar que está no diretório acima, o nosso arquivo que nós temos toda a nossa estilização que estamos trabalhando. Primeira coisa é pegar o div mais externo e vamos definir ele como nosso estilo de container, tá? Que ele já vai criar aquela visão cinza, tá? E agora a gente vai mexer para criar a delimitação da aplicação nessa borda branca que nem está aqui na tabela, tá? Externa tabela. E aí daí vai ser o nosso div main, que vai ser esse cara aqui, class name styles.main. E aí já temos aí uma cara mais bonitinha. Aqui está um pouquinho grudado ainda, a gente pode dar alguns page, alguns margem aqui para afastar um pouquinho esses dois componentes. Aí lá dentro do estilo que eu trouxe para cá, nós temos um class name styles.spacing. Ele vai dar esse espaçamento e não fica ali tão grudado, fica mais harmonizado ao nosso layout. Tá? Todos esses nomezinhos que eu coloquei, spacing, container, main, ele está dentro desse arquivo aqui, tá? Não é nada inventado, não é nada da programação, digamos assim, poderia ter usado outros nomes, tá? Por exemplo, usado aqui principal. Aí, só que daqui, em vez de ser styles.main, tem que ser styles.principal. Mesma coisa daí lá na nossa page, a gente colocou styles.main, passa a ser styles.principal. Na parte do espaçamento, que eu coloquei ali para separar um pouco o link do botão. Então eu criei aqui um space, que nós podemos chamar de espacamento, né? A gente não usa muito os caracteres especiais, então ficaria espacamento. Espacamento. Aí tem que alterar aqui, vai ser spacing para ser espaçamento. Tá? Esses são nomes que a gente está dando lá dentro do nosso arquivo de estilos. E por hoje era isso. Conseguimos aí cobrir essa parte da criação do contato. A gente ainda tem toda a parte ali da exclusão, da edição. E depois, por último, a parte de autenticação, né? Que a gente vai, se a gente quiser ter rotas protegidas onde só possam ser acessadas com usuário e senha, então a gente vai ter que implementar a autenticação também. Deixa eu perguntar uma coisa, e a gente pode fazer também, por exemplo, no endereço só pode
tantos caracteres, ou no telefone só podem números. Sim, tá. Aqui, no exemplo que a gente está fazendo, quando eu criei a tabela, eu especifiquei que a nossa tabela teria só texts. Tá? Aí, se a gente for começar a trabalhar com essa especificidade de tipo de dados, a gente vai ter que especificar outros tipos, não só text, por exemplo, number. Eu não tenho certeza quais são os tipos do SQLite, tá? Mas aí a gente tem que ver ali qual é a especificidade para isso no SQLite. E aí, por exemplo, na página, se a gente quer que esse campo só aceite number, a gente pode colocar aqui o type number. A partir daqui, né, da parte visual, isso já é uma forma de brecar que a pessoa digite letras nesse campo aqui. Estou tentando digitar aqui letras, ele não deixa. Ah, legal. Tá? Então tem essas especificações. O tamanho do campo, a gente pode também especificar da forma da criação da tabela. Tá? Eu não sei qual é aqui dentro do SQLite, qual seria a forma de especificar o tamanho. Mas, por exemplo, poderia ser um var tamanho 100, varchar, que dentre outros engines de banco de dados é a forma mais comum de a gente trabalhar com especificação de tamanho. Tá? E aqui a gente poderia colocar no endereço um max length 100. Tá? Que a partir do momento que eu digitei 100 caracteres, que vai dar para ver aqui, deixa eu diminuir para 10 ali, que fica mais visualmente melhor de ver. 100 ainda é um pouquinho grande. Deixa eu atualizar. Ó, a partir do momento que eu digitei 10 caracteres, ele não me permite mais digitar, tá? Então, tem essas propriedades, sim, de que a gente consegue fazer essas limitações. A mesma coisa que a gente quer dizer se ele é obrigatório, tá? A gente pode adicionar aqui o required e se a gente tentar criar sem preencher esse cara aí, aqui virou seu número, ele não vai deixar. Aqui ele traz até a própria... nesse caso ele está mostrando a própria mensagem do navegador, tá? Mas a gente consegue customizar também essas propriedades, né? Se a gente quiser colocar algum erro específico nosso, né? Usando o estilo da aplicação. Tá? Então tem várias coisas que a gente pode fazer. Bom, era isso. Acho que o importante que a gente tem, né, de cuidar, que a gente já vem trabalhando, é a questão de como começar o projeto, né, as nossas dependências necessárias a serem instaladas, que é o Visual Studio Code, o NVM, o Git, a forma de criar o projeto, atualizar o Node, criar o projeto, rodar o projeto e começar a criação das páginas, né, que é o que a gente mais trabalha. A questão da estilização, ela pode ser muito secundária, tá? Tanto que eu sempre trago no final ali, né, a gente só foi aplicar os estilos para ter uma questão mais visual só agora aqui no final. O que é importante é fazer a criação mesmo, né, como criar a página, como adicionar o comportamento de fazer o submit do formulário para salvar a informação no nosso back-end, que é o back-end que salva no banco. A criação do próprio método no nosso back-end para fazer a criação do contato, os comandos SQLs que a gente precisa para usar. Depois ali na parte de atualização de contatos vamos usar um update. Então, por isso que eu acabo não pegando muito no detalhe da estilização. Até porque se a gente quiser, depois sobrar tempo, a gente pode aplicar uma estilização que é o Material UI. Ele traz muito mais componentes que a gente pode trabalhar na nossa aplicação de uma forma bem mais rica, né? Ali a gente está fazendo de uma forma bem simples, usando HTML e CSS. Mas aí ele traz aqui toda uma questão de estilização, de animação, clica nos botões, passa o menu, passa o mouse sobre eles. Se quiser colocar notificação, já tem componente para trazer aqui questões de notificação. Então traz aqui de uma forma mais profissional, né? Mas é possível criar algo simples só usando HTML, CSS e o JavaScript, né, do próprio React. Beleza, pessoal?
Beleza, mas alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, sem perguntas. Eu acho que seria importante ali para os nossos próximos encontros, vocês tentarem reproduzir, pegar, olhar os vídeos ali passo a passo, ou até mesmo baixar o projeto, né? Se vocês quiserem baixar o projeto, deixa eu subir essas alterações. Vamos fazer aqui um exemplo de como é que poderia ser feito para baixar, tá? Deixa eu salvar aqui. Parte 2. Criação. Como eu estou trabalhando com Git, então eu faço o commit das alterações, ele estava listando ali as alterações que eu tinha feito. No que eu fizer o sync das alterações feitas, ele vai estar subindo para o meu GitHub. Next.js, primeiros passos. Tá. Que é esse projeto aqui que nós estamos trabalhando. Então tudo que eu estou alterando lá, no momento que eu fiz o commit e o sync, ele mandou todas as informações que eu alterei ali para dentro desse servidor aqui do GitHub, tá? Tanto que ele usou aqui o nome do commit, parte 2, criação de contato. Então como é que vocês podem baixar, né? Você tem a forma aqui de fazer o download de forma download zip, mas o mais comum, quando a gente está baixando exemplo da internet, eu, por exemplo, procuro fazer o que a gente chama de clone, tá? Eu copio essa URL e faço o clone desse projeto. Tá? Como é que eu faço esse clone? Eu crio uma pasta, tá? Vou criar uma pasta nova aqui dentro dessa mesma pasta projetos. Então, new folder, vamos chamar até de pasta 2. Dentro dessa pasta 2 eu vou abrir o Visual Studio Code. Deixa eu ver se consigo fazer. Ele pergunta se eu confio no autor da pasta. Eu confio no autor da pasta. Não pode ser por aqui. Tá. Eu abro o terminal, né? Menu View, terminal. E dentro do terminal eu posso rodar o comando git clone a URL que eu copiei lá do GitHub, que é essa URL aqui. Tá? Então aqui tem o botãozinho copiar. E com isso eu consigo baixar ali toda a estrutura do projeto que nós estamos trabalhando. Então tem aqui uma nova cópia do projeto. Aí seria só abrir o Visual Studio Code aqui nessa pasta. E a partir daqui eu consigo começar a trabalhar nessa cópia local do projeto. Tá? Mas eu acho que é interessante vocês tentarem seguir passo a passo ali os vídeos para tentar reproduzir o exemplo que nós criamos até agora. Aí Isso aí, vamos tentar essa semana, né? Até a próxima mentoria, testar algumas coisas. Eu sei que é corrido para todo mundo trabalha, né? Mas estou fazendo de uma forma agnóstica aqui o exemplo, mais ou menos o que vocês querem fazer. Eu acredito que se vocês olharem um pouco mais superficial ali do exemplo que eu estou fazendo, vocês conseguem ver bastante coisa do que vocês precisariam fazer para o trabalho de vocês, né? Mas se vocês não começarem a fazer, a repetir o que eu estou fazendo aqui, talvez não sobre tempo ali para vocês renomearem ali as partes importantes para vocês terem o cadastro ali conforme vocês querem fazer para o trabalho, né? Proposto aí na disciplina. Certo? Certo, é isso então. Eu vou pedir para o pessoal continuar no link, e daí o Pablo pode terminar a gravação para a gente só passar alguns pontos do grupo mesmo. Quando a gente